Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O futuro Papa Bento XVI, então Cardeal Ratzinger, escreveu: tendemos a deixar a santidade para uns poucos, desconhecidos, e a contentar-nos com ser como somos. José Maria Escrivá veio despertar-nos dessa apatia espiritual. Meus irmãos sacerdotes, vamos meditar hoje sobre a santidade na vida cotidiana, um dos temas mais decisivos dentro da pregação de São José Maria. Como disse o cardeal Ratzinger, como escreveu, José Maria Escrivá veio despertar-nos dessa apatia espiritual. Porque, afinal de contas, a santidade é a vocação de todos. É um mandato de Nosso Senhor: sede santos como vosso Pai Celeste é santo. E em Efésios, na carta aos Efésios, São Paulo coloca tão claro: em Cristo Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Durante longo tempo, e ainda hoje, para muitos, a santidade só se daria em circunstâncias excepcionais, com pessoas excepcionais. Durante séculos, não era comum pensar que o ser santo fosse uma meta para todos os cristãos. E menos comum ainda era a ideia de que as realidades designadas como mundo, como a profissão e a família, como o próprio sacerdócio secular, não só podem ser palco da santidade, mas são, de fato, o meio, o instrumento e a matéria da santidade. De que a santidade tem a ver com Deus, concluía-se que ela não tem nada a ver com a realidade material, com o humano, com o comum da vida. No século XX é que foi melhor esclarecido o papel do cristão comum na igreja. Um elemento fundamental desse esclarecimento é a chamada consciência da chamada universal à plenitude da vida cristã. Isso é afirmado explicitamente pelo Concílio Vaticano II, e a contribuição de São José Maria para essa nova consciência foi muito grande, desde que em 1928 fundou o Opus Dei. Claro, isso custou a São José Maria incompreensões e perseguições, e até mesmo o acusaram de heresia, porque soava diferente do pensamento geral, não do magistério, mas do pensamento geral, que era de que a santidade era algo excepcional para pessoas excepcionais em ambientes excepcionais, mosteiros, eremitérios, conventos. E temos, por isso mesmo, ainda quase que inevitavelmente um conceito errado de santidade na cabeça de tantas pessoas, às vezes nós mesmos, sacerdotes. Um ideal demasiado elevado. A santidade acaba reservada a alguns, uns grandes, dos quais vemos as imagens nos altares e que são muito diferentes de nós, que somos normais pecadores. Esse é um conceito errado de santidade,
mas que se cristalizou e foi corrigido precisamente por São José Maria, com antecedentes em São Francisco de Sales. São José Maria fez ver que o santo não se move num mundo hermético do mistério divino, mas neste nosso mundo de realidades humanas e concretas, em que há algo de divino que está já aí, em meio à minha vida comum, esperando que saibamos encontrar. Esse mundo real é precisamente a matéria que se apresenta ao cristão para ser santo. A mesma matéria com a qual cada um de nós tem de se enfrentar diariamente na sua própria existência. E essa existência, por consequência, pode estar cheia, em todo momento, de transcendência divina, de experiência de Deus, de vida imersa em Deus, que tem um projeto para nós, criou-nos para comunicar o seu amor, a sua glória, para vivermos unidos a Ele, sermos felizes na terra e depois plenamente no céu. Ou seja, estamos neste mundo para sermos santos. E se não formos santos, não cumpriremos aquilo que Deus espera de nós, pelo qual Ele morreu por nós na cruz, ressuscitou, pelo qual nos envia o Espírito Santo, pelo qual ajudam os anjos e santos, em especial a nossa Mãe, Maria Santíssima. Então convém perceber alguns detalhes importantes. Primeiro, Deus colocou o desejo de felicidade no ser humano a fim de nos atrair a Ele, a fim de que o buscássemos, que é o único que pode satisfazer o coração humano. Quanto mais próximo de Deus, mais feliz. Felicidade mesmo, só na santidade. Descobrir o amor de Deus é o motor mais potente para a nossa vida cristã. Daí nasce a nossa luta, o não centrar-se em minhas expectativas, em minha luta pessoal, em minhas conquistas. Tendemos a pensar que Deus está contente conosco quando e somente quando fazemos bem as coisas, quando nos saem como achamos que deve sair. Confundimos satisfação pessoal com a ternura e o carinho de Deus. Nosso Senhor disse: sede santos, sede perfeitos, o que não é o mesmo de que fazer tudo perfeitamente. Deus não nos amará na medida em que estejamos à altura do amor de Deus. Nunca estaremos. Necessita uma criança pequena fazer-se merecedor do amor de seus pais? Claro que não. Os pais amam os seus filhos, independente de como são. Cuidado, portanto, com a preocupação de merecer algo de Deus. Não merecemos, objetivamente falando, porque tudo é dom de Deus. Segundo ponto, ser santo não é vocação só de alguns. Fomos criados para sermos santos. Pelo batismo, fomos feitos verdadeiros filhos de Deus e participantes da natureza divina. Com a ajuda de Deus, podemos conservar, aperfeiçoar, aumentar, levar à plenitude esta santidade recebida. Somos santos por graça de Deus. E nos cabe a responsabilidade de vivermos como convém a santos. O mérito é a nossa colaboração, é o nosso sim, é o nosso quero, que tem que ser reiterado diariamente, momento a momento. Tertuliano já escreveu há tanto tempo: o cristão não nasce, se faz. Terceiro ponto, podemos ser santos na vida comum. Aí onde estão as nossas aspirações, os nossos trabalhos, os nossos irmãos, os nossos amores,
Aí estão os lugares de encontro com Cristo. Em meio às realidades da vida deste mundo é onde devemos nos santificar. Deus nos espera a cada dia em todo o imenso panorama do trabalho e da vida humana. Há que estar atento, como ensinou São José Maria. Há algo de santo, de divino, de sobrenatural, escondido nas situações mais comuns da vida. Cada um deve ser alertado e descobrir essa realidade. Não há outro caminho, dizia São José Maria. Ou sabemos encontrar o Senhor na vida comum, ou não o encontraremos nunca. Santa Teresa de Ávila escreveu: enganam-se aqueles que acreditam que a união com Deus consiste em êxtases, arroubos espirituais e gozo de Deus. Ela não consiste em outra coisa senão em sujeitar nossa vontade à vontade de Deus. A santidade consiste no cumprimento amoroso da vontade de Deus, ao ritmo dos deveres e dos incidentes de cada dia, e num abandono absolutamente confiante em seus braços. Mas este abandono deve ser ativo e responsável, e há de levar-nos a lançar mão de todos os meios ao nosso alcance para enfrentarmos cada situação que se nos depare, porque a vida sempre nos apresentará surpresas, crises. Quarto ponto, santificar a vida comum é vivê-la honesta, humana, de forma cristã. Então, por amor, o empenho no trabalho, no estudo, no que for a nossa vocação e condição, deve ser intenso. São Paulo ensinou: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Esse tudo, empapado de caridade, alegres na esperança, fortes na fé, ajudando-se uns aos outros a levar os fardos, aproveitando todas as circunstâncias para aproximar os outros de Deus. Quinto, formar-se e formar os outros na verdade de Cristo de acordo com as nossas circunstâncias. É condição, porque ninguém dará o que não tiver. E como já dizia Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. Se não conhecemos a doutrina, como poderemos amá-la? Se não conhecemos e não damos a conhecer as realidades divinas, como podemos querer que o nosso povo ame estas mesmas realidades? Sexto, sermos irrepreensíveis, como pede São Paulo. Ora, não devemos levar uma vida dupla? A vida interior, a vida de relação com Deus de um lado e de outro, diferente e separada, a outra vida, a vida familiar, profissional, social. Não pode haver uma vida dupla. Se queremos ser bons cristãos, bem alertou São José Maria, há uma única vida, e essa tem que ser na alma e no corpo, santa e plena de Deus, desse Deus que nós podemos encontrar nas coisas mais visíveis e materiais. Ninguém nasce santo, portanto, ninguém nasce com a vida plena, a não ser Maria Santíssima. E Jesus, por ser o próprio Filho de Deus. Mas os outros tivemos que lutar, teremos que lutar. Precisamos lutar. Deus nunca nos nega a sua graça, quer que trabalhemos o campo da nossa alma, que nos abramos generosamente à sua ação e saibamos pela paciência, pela constância, colaborar com ela, sabendo que poderemos cair, mas devemos levantar. E tantas vezes cairmos, mais levantaremos. São José Maria, em Amigos de Deus, número 7, escreveu: o santo não nasce, forja-se no contínuo jogo da graça divina e da correspondência humana, para forjar
esta que é a unidade de vida. Santificar-se na vida comum significa que nossos sonhos, desilusões, sofrimentos, ambições e alegrias, nossos medos e dramas, fraqueza e pecado, não esqueçamos que somos filhos amados de Deus. E Ele oferece continuamente a verdadeira felicidade. A força virá, sim, dos sacramentos, da palavra de Deus, da vida de oração. 7º ponto. Em meio às solicitações do mundo e das exigências da nossa vida profissional, social e familiar, precisamos todos, sacerdotes, leigos, religiosos, todos, encontrar tempo para Deus, para rezar, para dialogar com Ele e perceber os seus projetos e propostas e o que espera de mim nos meus projetos e propostas, e estarmos disponíveis em concretizar a sua vontade, mesmo quando ela não coincida com o nosso gosto ou interesse pessoal. A nossa intimidade com Deus é o principal da vida. Sem isso, viveremos descentrados do que mais importa, do que dá sentido, do que esclarece e ilumina todo o resto. Viveremos, e muito bem, quando as alegrias e os sofrimentos, a saúde e a doença, o fracasso e o sucesso, tudo estiver encharcado e revestido da experiência de fé. A experiência de fé. A vida cristã há de crescer, desdobrar-se e consolidar-se, e ser defendida nas provas que se apresentem e recuperada se houver quebra. A maturidade desse dom exige esforço, um esforço de contínua correspondência à ação do Espírito Santo ao longo da nossa vida. A santidade, portanto, o 8º ponto e último, está na luta. Está em saber que temos defeitos e misérias e há que lutar contra eles. E que de vez em quando cairemos. O justo peca 7 vezes por dia, diz Nosso Senhor. Mas é preciso levantar e começar de novo quantas vezes forem necessárias. Admitir isso é fundamental. Um dos pontos básicos, já dizia Santo Agostinho, já ensinava Santo Agostinho, é aceitar-se como imperfeito. Parece algo muito simples de entender. Claro que eu sou imperfeito. Sim, mas aonde que eu sou imperfeito? Em que situações? De que forma? O que preciso fazer para melhorar? Para agradar mais a Deus com a minha vida? Viver santamente a vida diária é todo o programa da vida do cristão. Lembrar sempre, sou filho de Deus, posso e devo fazer obras de cristão, de filho de Deus, trabalho de filho de Deus, descanso de filho de Deus, conversa de filho de Deus, atitude de filho de Deus. A suma perfeição não consiste em regalos interiores, nem em grandes arroubamentos, nem em visões, dizia Santa Teresa de Ávila, mas em que nossa vontade esteja tão conforme com a vontade de Deus que nenhuma coisa entendamos que Ele queira, que não a queiramos. Nós, com toda a nossa vontade, e que tão alegremente tomemos o saboroso como o amargo, se entendemos que assim o quer nosso bom Deus. Santidade consiste propriamente apenas na conformidade com o querer de Deus, expressada num contínuo e exato cumprimento dos deveres do próprio Estado. Assim escreveu Bento XV, num decreto das virtudes heróicas de um santo. Agora, nessa existência mortal, nessa nossa vida nesse mundo, a regra é a inconstância, escreveu São Bernardo. Nada pode continuar no mesmo estado. Uma pessoa deve subir ou descer.
Quem tentar imobilizar-se, encontrar um patamar, um ninho, cairá inevitavelmente e deixará de ser bom quem não deseja ser melhor. Deixará de ser bom quem não desejar ser melhor. Mesma coisa praticamente já tinha escrito Santo Agostinho com uma expressão forte: paraste, morreste. A santidade, escreveu São José Maria, não consiste em fazer coisas cada dia mais difíceis, como se fosse os Jogos Olímpicos. A santidade não consiste em fazer coisas cada dia mais difíceis, mas em fazê-las cada dia com mais amor. Tão interessante aquela história da menina que descascava batatas de má vontade, até que alguém ensinou que ela podia descascar por amor a Deus. E aí ela descascava por amor a Deus, feliz. Nós também podemos fazer as nossas atividades, cumprir os nossos compromissos e deveres, sejamos sacerdotes ou leigos ou religiosos, mas podemos fazer de má vontade, por dinheiro, por querer situações melhores, cargos melhores, ou podemos fazer por amor de Deus. Nós é que temos que resolver e façamos o teste. Queremos ser felizes? Sejamos santos. Queremos ser mais felizes? Sejamos mais santos. Queremos ser muito felizes? Sejamos muito santos. Vale a pena. Vale a pena segundo nosso Senhor. Senão Ele não nos pediria isso. Quem entra no céu? Os santos. Os outros têm que, pelo menos, passar no purgatório um pouco. Para entrar no céu tem que ser santo. Mas encerro com palavras de São João Crisóstomo, que muito bem soube colocar o valor da santidade. Só é livre o que vive para Cristo. Esse está por cima de todos os males, e se não quer fazer dano a si mesmo, ninguém mais pode fazê-lo jamais. Ao servidor de Cristo não se pode atacar. Não lhe afeta a perda do dinheiro, porque sabe que nada trouxemos a este mundo e nada podemos levar. Não o domina a ambição, nem o amor à glória, pois sabe que a nossa cidadania está no céu. Não lhe apenam as injúrias, nem lhe irritam os golpes. Para o cristão só há uma desgraça: ofender a Deus. Todo mal, perda de Deus, perigo da vida, não toma nem sequer por mal, e aquilo do qual todos tremem, o sair deste mundo, é para ele o mais doce que a própria vida. Permanecendo unidos a Deus, que é a alegria da nossa vida, nada deve produzir em nós tristeza. O que perturba o santo? A morte? Não, porque a deseja como prêmio. As injúrias? Não, porque Cristo ensinou a sofrê-las. Felizes sereis quando vos insultem e persigam. A doença? Tampouco, porque a Escritura aconselha: recebe tudo quanto Deus te mande e mantém o bom ânimo nas vicissitudes da vida, da prova. Pois o ouro se prova com o fogo, e os homens gratos a Deus no crisol da tribulação. O que fica então capaz de perturbar o santo? Nada. Na terra, até a alegria costuma passar para a tristeza, mas para o que vive segundo Cristo, inclusive as penas se mudam em gozo.
vale a pena. Vale a pena cumprirmos a vocação divina de sermos santos na vida comum. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por